Legal, então, gente. Dado aí o nosso tempo de tolerância também, né? Pode ser que alguém ainda entre. Eu quero saudar vocês também, desejando uma boa tarde. É bem especial aí que a gente pode ter esse tempo. Também com o Rick aí que se dispõe a estar conosco aí para a gente trocar algumas ideias. Depois ele vai se apresentar um pouquinho mais. Eu quero trazer também uma palavra de saudação para nós. Eu vou disponibilizar ela em tela aqui também. É uma palavra de Atos, capítulo 14, os versículos que vão de 11 até 17. Está visível aí já, né? A palavra que nos diz assim, que quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria significar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Até aí. Esse é um texto bem interessante, porque isso aqui é um acontecimento que se dá lá numa cidade chamada Listra. Vamos lá da cidade de Listra. E quando a gente percebe esse discurso do Paulo aí, a gente vai perceber que ele é muito contextual quando ele fala. Porque se ele usasse a sua linguagem lá de conhecimento da história do povo de Israel e todo aquele linguajar do Antigo Testamento, certamente as pessoas em Listra não entenderiam. Por isso ele abre mão de falar de tudo aquilo que ele conhece da história do povo de Deus com Israel para ser bem contextual na sua fala. O que a gente quer dizer com isso? É que a gente também tem o desafio hoje, nesses tempos de pandemia, de quarentena, também de ser contextual, e é um desafio bem grande para nós ser relevante no momento em que a gente está experimentando aí. É um desafio nosso aí, além da cultura, que a gente sabe que é um desafio bem grande para líderes de jovens, que além da cultura, de a gente chegar junto dos nossos jovens, a gente tem a dificuldade agora de a gente não poder também estar juntos presencialmente. Então, nosso grande desafio é a gente entender aí como que a gente vai fazer. Para, por um lado, não afogar os nossos jovens, que sempre estavam ali conosco, com conteúdo, com lives e tantas coisas, uma vez que eles recebem isso de todos os lugares. Então, é um risco é também a gente afogar eles com excesso. E o outro risco é a gente também, de repente, começar a ficar longe demais deles. E talvez vocês perceberam aí que as frequências elas podem ter dado uma diminuída, né? E depois até o Rick vai dizer algo aí que a gente conversou em alguns momentos que eu achei bem interessante, que na verdade só mostrou algo que já estava ali, né? A pandemia. Talvez ele vai tocar nesse tema, senão a gente volta lá. Então, pensando nesses desafios que a gente tem para agora, a gente também entrou em contato, né? O Rick, na verdade, ele foi um contato trazido pelo Rafael Coelho. O Rick vai depois se apresentar, mas é alguém que está lá em São Paulo, num dos epicentros aí do coronavírus. Então, eles já estão com essa dificuldade um pouco mais de tempo do que nós aqui, e lá é um pouco mais aguda do que para nós. Então, eles já têm tido algumas experiências bem legais nesse sentido do que fazer nesse tempo. Mas ele sempre trouxe também ali nas nossas conversas de que ele quer que seja um diálogo de construção também, onde ele também quer aprender com nós, né? Então, nesse sentido também de lembrar aqui que o pessoal da JEC de Campinas, aqui de São José,
Eles têm alguns trabalhos nesse tempo que também tem dado certo ali, tem sido relevante para o contexto deles, e também depois aí o Arthur vai trazer alguma coisa para nós. Durante as falas, de repente, surgem situações aí que vocês querem levantar alguma pergunta, ou também acrescentar alguma coisa, trazer alguma experiência pessoal. Então, nesse sentido, vocês podem anotar ali um número de WhatsApp aí que vocês vão poder fazer isso, tá bom? Eu espero aí, se vocês querem pegar os seus celulares para anotar. As perguntas vão para o Joel, e o Joel vai dar uma filtrada lá também. Vai ver aquelas mais relevantes que a gente Ô, Diogo, se quem sabe entende. coloca o número ali nos comentários também, fica mais fácil. Posso colocar também. Então, para quem aqui no lado também tem um bate-papo, tá, gente? Geralmente ele não abre sozinho, para quem não costuma usar o nosso Zoom, tá? Mas eu vou mandar ali também. Mas quem quer já anotar ali para gravar o número é 48 9 9622 01 12, tá? DDD 48 9 9622 01 12. Eu quero orar conosco. Diogo, Sim. tu falou Joel, na realidade é Josiel. Josiel, desculpa, Josiel. Sim, eu sabia que era tu, tá? Na minha cabeça estava certo. Obrigado pela correção. Então tá bom, gente. Nós queremos orar também antes de o Rick também aí trazer uma palavra especial para a gente. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, pela ferramenta que nós temos aqui também para conversar nessa tarde, para construir juntos. Te louvamos, Senhor, por esse tempo especial que certamente teremos, e pedimos que também uses, Senhor, o Rick nesse momento, e que por meio das experiências que ele vai trazer, nós também possamos ter ali luz, Senhor, e ter horizonte por onde a gente também pode caminhar nesses tempos. Nós não sabemos quanto tempo vai durar tudo isso. Nós não sabemos quanto tempo nós, de repente, vamos precisar estar distantes uns dos outros. Mas ajuda-nos também, Senhor, para que a gente possa ser relevante ali onde nós estamos plantados. Em nome de Jesus. Amém. De repente, de dizer ainda, tá, Rick, de que o público aqui é bem diverso, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem assim de que dentro de 30 quilômetros, às vezes a gente tem comunidades totalmente urbanas, e em 30 quilômetros distante outras totalmente rurais ou essencialmente rurais. Então tem públicos bem diversos, líderes de públicos bem diversos. Tem lugares aí onde coronavírus só se vê na televisão ainda, onde não tem nenhum caso. Tem locais onde já é uma situação bem aguda, né? O que a gente não faz é negar de que isso é real e de que precisa e exige os nossos cuidados, né? Mas de fato, né? Provavelmente a gente vai ter alguns lugares onde isso vai ser só notícia pela televisão. Oramos para Deus para que seja assim. Então a gente tem esse horizonte também diante de nós, de realidades bem distintas mesmo, até de sotaque, assim, né? De gente que tem sotaque assim bem alemão, e em outros o pessoal que tem um sotaque bem manezinho da ilha. Então as mudanças são bem gritantes assim dentro de poucos quilômetros. Então, Rick, que Deus te abençoe aí. Legal ter você conosco. Legal, Diogo, obrigado. Obrigado. Sem o culto presencial já há mais de um mês. E eu tenho dito que o que está sendo, né? Que se a gente parar para pensar, o que está sendo testado nesses dias? Nesses dias nós estamos experimentando um teste nas nossas conexões. Não é? O Covid, ele vem, esse afastamento, ele vem testar as nossas conexões, porque num momento como esse vai ser comprovado que nós estamos conectados com a nossa igreja local, e a igreja local, os membros da igreja local conectados com a igreja local, uns com os outros, ou vai simplesmente comprovar, atestar uma desconexão. Então, o momento que a gente está vivendo, ele está trazendo à tona uma realidade que muitas vezes estava, vamos dizer assim, encoberta. Talvez a gente tinha uma conexão superficial. Então, é momento também de oportunidade da gente poder perceber qual é a realidade da nossa igreja local, a realidade por exemplo, eu que trabalho com juventude aqui, qual é a realidade da juventude da nossa igreja local. Por exemplo,
nós aqui na minha igreja local, nós temos 480 células. Nós trabalhamos com células já há muitos anos, há mais de 18 anos. Nós temos 480 células que envolvem jovens, adolescentes e jovens casados, que dão um número e crianças também, porque temos algumas células de crianças lideradas por jovens. Os jovens lideram células de crianças. Então, a gente tem aproximadamente 3.500 jovens, adolescentes e jovens adultos envolvidos nas células, nessa igreja local, mais aproximadamente 600 crianças também em célula. Então, poxa, a gente chega num momento onde a gente tinha todo sábado, por exemplo, numa data como hoje, a gente tinha, em média, 3.500 pessoas reunidas, falando de juventude, reunidas em casas espalhadas pela região leste aqui de São Paulo, e agora a gente não tem mais isso, né? Isso mudou totalmente e agora veio esse teste. Esse teste, ele nada mais ele não, essa circunstância, né? Essa circunstância, ela não vai mudar, ela não está mudando os nossos jovens. Ela simplesmente está atestando a conexão que os nossos jovens tinham. A verdade é essa. Então, está vindo um relatório de realidade hoje para nós, não é? Cada um aí na sua realidade, na sua igreja local, está trazendo uma realidade de quem estava de fato conectado e quem só cumpria uma agenda. Quem estava com a gente porque tinha uma agenda e ele ia na agenda, às vezes porque o encontro era esteticamente bonito, não é? Acho que é Francis Chan que fala num dos seus livros que encher uma igreja hoje é uma coisa muito simples, muito fácil, qualquer um pode encher uma igreja, você nem precisa de Deus, vamos dizer assim, né? Você enche um prédio com um bom cantor, um bom pregador, boa iluminação e um lugar confortável com ar-condicionado adequado para o ambiente. Então, às vezes, a gente estava reunindo muita gente, não porque elas estavam conectadas, mas simplesmente porque a gente oferecia um ambiente que elas se interessavam pelo ambiente, mas a conexão era muito baixa. Então, se a gente pensar que nós estamos tendo um teste nas conexões, o que a gente tem proposto aqui em São Paulo então, vamos trabalhar as conexões. Esse momento para nós tem sido de trabalhar conexões. E como que a gente tem feito isso? A gente quer fortalecer as nossas conexões. E para isso a gente tomou algumas atitudes aqui, práticas, que eu acredito ser interessante passar para vocês, ainda que, como já foi dito aí, né, vocês estão em regiões diferentes, cada um num local, então nem tudo que daqui de São Paulo vai se encaixar para a realidade de vocês, mas compartilhando aquilo que a gente tem vivido, nós estamos então trabalhando essas conexões de maneira a, primeiro, estabelecer, claro, um culto online. Igrejas que não têm ainda, eu indico com força de que você corra para fazer cultos online, não é? Tanto os cultos de domingo como os encontros de juventude, e manter o mais dentro do possível a agenda da igreja local funcionando online, certo? Então, tudo que você tinha um encontro de oração de mulheres quarta-feira à tarde, faça de tudo para manter esse encontro agora via online. Se tem um encontro de juventude de oração na segunda, igual nós temos aqui, 3 horas da tarde, mantém. Toda segunda tem alguém lá orando, juntando gente para orar. Então nós mantivemos, eu acho que nós vamos ter que fazer igreja online. Não é uma transmissão só de culto. Eu acho que essa é a primeira coisa que precisa mudar, né? Porque antes a gente já transmitia culto aqui em São Paulo, mas era uma transmissão tipo assim, quem quiser ver, vê, porque a igreja está cheia. Tem 2.500 pessoas aqui dentro do prédio, tá tudo certo, é só a transmissão para quem tem muita necessidade ou alguém de outro lugar que quer conhecer a gente. E agora não, agora a gente está tendo que fazer igreja online, não é? Então, esse é um ponto fundamental para a gente estar vivendo, e eu acredito que todos vocês já correram para essa realidade. O que a gente tem feito aqui nas primeiras semanas, a gente trabalhou com a nossa liderança o contato constante. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho um encontro, ou tinha, na verdade, até antes da pandemia, eu tinha encontro uma vez por mês com a minha equipe principal, certo? Uma vez por mês eu me reunia com a minha equipe principal. Depois do início da pandemia, nós passamos a nos encontrar toda semana, de maneira virtual, aqui pelo Zoom.
certo? Então eu intensifiquei os encontros. Por quê? Porque é um momento novo, eu preciso ouvir o que eles estão passando e também o que o grupo que eles cuidam está vivendo. Então a gente precisa se ouvir mais, a gente precisa estar mais junto, trocar mais ideia, né? Para reconhecer esse momento. Então, primeira coisa, a gente já fortaleceu a conexão. O meu grupo teve a conexão fortalecida, certo? O grupo que anda perto comigo, que são 17 casais, eles foram fortalecidos na conexão porque a gente está junto toda semana. Aqui a gente trabalha com discipulado, a gente manteve os discipulados, só que agora de maneira online, certo? A gente buscou brincadeiras na internet, fez pesquisa de que brincadeiras daria para fazer pelo Zoom ou pelo WhatsApp, para que as células de juventude tivessem o seu momento ali de comunhão, descontração através de brincadeiras, de Westop. Tem aplicativos que dá para você se conectar e jogar online, não é? Tem mímica, que eu podia estar fazendo a mímica aqui, um de vocês tentando descobrir qual era o filme que eu estaria fazendo a mímica. Então a gente foi incentivando e municiando todos eles com isso, para que a conexão fosse fortalecida, porque, volto a dizer, nós estamos passando um momento de teste das nossas conexões, certo? Então, trabalhando isso intencionalmente com eles. E aquilo que a gente tem como marca de igreja local aqui, de que nós temos muito forte a questão dos relacionamentos, da amizade. Então, a gente está sentindo muito esse distanciamento, porque nós somos uma igreja de relacionamento. Então, o que a gente promoveu? A gente lançou para eles e praticou isso, a gente não só dá ideia, a gente gosta muito de praticar, eles verem a gente praticando para então eles praticarem. A gente lançou um desafio deles demonstrarem o amor pelos membros da célula deles, ou os membros da igreja, que eles têm amor. Então, para eles criarem maneiras, às vezes através de uma postagem na internet, às vezes fazendo um cartão, uma carta. Por exemplo, minha filha recebeu uma carta, chegou pelo correio. Nós aqui em casa recebemos bolo, pão de mel, açaí, ou foi mandando aquilo que eles sabem que a gente gosta com cartas, dizendo do amor, da aliança que nós temos. Então, isso gerou uma mobilização na igreja de um entregar para o outro e lembrar o amor, lembrar histórias. Olha, aí na outra semana a gente fala, lembra de uma história que você já viveu com alguém da tua célula e liga para ela, manda uma mensagem para ela lembrando. Então, nós estamos fortalecendo aqui as nossas relações, né? Acho que já deu para ficar bem claro que a gente tem se mobilizado dentro dessa realidade. Então, de renovar amor através de cartão, de um presente, de uma mensagem. Outro desafio que a gente tem feito para a juventude aqui, a gente está fazendo ele nesse momento e agora, semana que vem, ele muda só o livro da Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Efésios durante 6 dias, um capítulo por dia. Então, um dos pontos do desafio é leia a Bíblia, compartilhe aquilo que Deus falou com você com os membros da sua célula. Para quê? Para fortalecer as conexões. E o terceiro ponto, ore a Deus pedindo uma direção de algo prático que Deus deseja que você faça em favor de alguém, qualquer pessoa. Não precisa ser da célula aí. Então a gente mantém o jovem lendo a Bíblia, são valores fundamentais, compartilhando aquilo que ele aprendeu e recebendo o compartilhar de outros. E, além de tudo, orando e buscando direção de Deus para algo prático que ele pode entregar, porque nós estamos em Cristo Jesus, nascidos nele para as boas obras, né? Para praticar as boas obras, para fazer Deus conhecido através do nosso amor, não é? Então, isso tem sido semanal, que nem agora segunda-feira a gente só muda o livro da Bíblia, eles continuam compartilhando, continuam falando no grupo e continuam indo na direção de alguém que eles ainda querem fazer, que Deus deu uma direção deles entregarem algo específico para essa pessoa, né? Então, o que eu tenho percebido, que a gente tem percebido aqui, trabalhado, gente, é o seguinte: continua sendo de fundamental importância o interesse genuíno no outro. É que antes a gente conseguia expressar isso de maneira mais clara, porque estávamos juntos. Mas hoje, o que vai mudar com essa pandemia e com esse monte de, vamos dizer assim, um monte de cardápio, esse cardápio imenso que os nossos jovens estão recebendo na internet? O que vai fazer diferença de fato na vida deles daqui 1, 2 meses?
é quem se interessou por eles de verdade. Quem demonstrou interesse em saber em como ele está, se ele está precisando de alguma coisa, que foi até a porta da casa dele para levar uma cesta básica, que pediu a conta de luz dele para pagar a conta de luz porque ele está com uma dificuldade financeira, né? Claro que tudo isso, quando envolve dinheiro, fazendo debaixo de muito cuidado, né? Mas assim, essa vida de comunidade, de dividir vida, de demonstrar interesse, de estar perto, é o que vai fazer diferença, certo? Porque a gente não pode, por exemplo, impedi-los hoje de ter um cardápio vasto, certo? Os nossos jovens, se você ligar agora aí seu Instagram, talvez esteja rolando umas 15 lives na sua timeline. Então, eles estão com um cardápio vasto, muitas coisas que são só bobeira, muitas distrações, mas, por outro lado, se ele tiver pessoas que se interessam nele genuinamente e que buscam manter esse contato demonstrando interesse e amor, é isso que vai fazer diferença daqui 2, 3, 6 meses, à medida que essa pandemia aí for passando, a gente crê assim, né? E espera assim, né? À medida que ela for diminuindo e a gente poder voltar a ter contatos, né? Uma coisa bem interessante, talvez aí em algumas regiões, eu não sei como é, você não tem a internet, os jovens não têm acesso à internet. Depende de uma região de muito interior, alguns não têm. A gente incentiva aqui a nossa galera a fazer visita de portão. Vá até o portão da casa da pessoa, não precisa entrar. Vá até o portão, chame a pessoa, ore por ela à distância, diga que a ama, né? Compartilhe algo com ela, converse ali as conversas que vocês têm, mas pelo menos para vocês se verem, para ela ter um contato com alguém, porque às vezes a internet não chega lá, mas o nosso carro chega, certo? Mas o transporte chega. Então, essas pequenas coisas, elas vão fazer grande diferença daqui a algum tempo, é o que nós cremos dentro dessa realidade. Certo? Eu tenho mais algumas coisas para falar aqui sobre oportunidades e ameaças e também sobre o culto online em si. Eu não sei se vocês querem ir por esse caminho ou não, se a gente fica só mais com relação às células, né, aos relacionamentos pessoais. Como é que vocês querem tocar, se querem fazer alguma pergunta ou compartilhar o que vocês estão fazendo aí também, né, nas igrejas locais de vocês. O Diogo aí, por favor, ou quem estiver aí para tocar a coisa em frente, dê a direção. Estou à disposição. Sim, eu acredito que seria bem interessante agora, Rick, de repente tu queres falar sobre as oportunidades e ameaças. Eu acho que a questão do culto ali nem é tanto a nossa pegada aqui. A gente tem poucos cultos jovens, assim, no caso de que são especificamente dos jovens, embora em alguns lugares tenha. Mas eu acho que se tu trazes agora a questão das oportunidades e das ameaças do tempo presente, acho que seria legal aí também para gerar alguma discussão e um debate aí. Então, dentro disso, né, a gente tem a tendência de ver só as ameaças, certo? Se eu abrisse aqui para te perguntar quais as ameaças que você está vendo, você teria uma lista enorme. Então, falando das ameaças, uma das ameaças que a gente tem é da gente estar tendo menos influência sobre os membros da juventude. Não é? Então é uma ameaça, porque pelo menos a gente sente que está tendo menos influência, certo? O distanciamento traz para nós essa impressão. Fugiu da nossa mão, né? Nós literalmente perdemos as nossas muletas. Não é? Aquilo que a gente já fazia, por exemplo, eu lidero juventude há 18 anos. Eu fazia tudo com o pé nas costas. Não é? Não precisa nem mais de Deus, eu faço sozinho, Deus. Pode deixar que eu já sei, aprendi. Né? Já aprendi, já desenvolvo isso há tanto tempo. Né? E agora nós estamos diante de uma situação onde a gente precisa, e graças a Deus, correr para Ele. Então, assim, uma ameaça, a gente tem menos influência. Isso, de fato, é uma ameaça. Segunda coisa, os membros, eles estão mais abertos a distrações. Eles estão mais abertos por não estarem em contato físico com a igreja local, com os membros da igreja local, com, às vezes, um discipulador, ele está mais aberto a distrações, e nas distrações ele se perder por N maneiras, né? A terceira ameaça que eu vejo aqui, eles estão agora recebendo influências negativas. Por exemplo, antes, num sábado à noite, aqui, falando daqui,
Eu olhava e eu via lá no prédio que o nosso encontro normalmente de sábado à noite tinha 1.600 pessoas, 1.600 jovens e adolescentes. Pô, tem 1.600 pessoas aqui. Então eu sei que eles estão recebendo essa influência bíblica. Agora, eu não sei hoje à noite que influências eles vão estar experimentando, certo? Então, uma coisa dentro das ameaças nós não podemos esquecer que, falando de juventude a princípio, né, de sábado à noite, pelo menos aqui em São Paulo, verdadeiramente é aquela música antiga que diz: todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Eles estão em São Paulo, eles estão numa grande capital, que tem um monte de coisa para fazer, certo? Tem N restaurantes, baladas, lugares legais para eles irem. E isso já existia. Agora, na verdade, só trocou os concorrentes, vamos dizer assim, né? Agora a concorrência ela se tornou virtual. Agora ele tem a concorrência, por exemplo, hoje à noite eu não sei, mas provavelmente vai ter uma live de alguém famoso, certo? Vai ter a live aí de algum cantor famoso, de algum sertanejo, de alguém cantando na hora que eu vou estar fazendo meu mag. Então, assim, eu tenho uma outra concorrência. Antes, de fato, a ameaça era um pouco menor, ou a gente já sabia lidar com ela, porque para a pessoa não ir num encontro, ela tinha que driblar os amigos dela, porque ela tinha amigos da igreja que estavam indo. O pessoal está mandando algumas perguntas, então você pode também mandar as perguntas ainda nesse número que está ali no bate-papo, também que eu passei no início, se alguém não estava, 996220112, DDD 48, 996220112. E antes das perguntas e das interações, a gente também vai dar um espaço agora aqui para o Arthur, que é da JE de Campinas. Eles têm feito um trabalho aí também, agora também o Rick, que estava bem disposto a aprender com a gente também, então vai ver aí algo que também tem acontecido aqui e que tem funcionado aí também com a galera ali de Campinas. Arthur, tá contigo? Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Arthur Weber, como o Diogo falou. Eu estou à frente da Juventude, é o segundo ano que eu estou como líder da Juventude. Eu já fui vice-líder também por 2 anos. E eu preparei uma apresentação aqui para vocês. Vou compartilhar. Mandou mensagem aqui para nós agora. O Bebeto que está junto com nós. Acho que bastante gente conhece ele. A gente está fazendo o que falou em uma escala menor, né? E aí, como é que a gente vai trazer, a gente pensou, como é que a gente vai trazer a JEC para dentro da casa das pessoas, né? Como é que a gente vai fazer para alcançar os nossos adolescentes, para ter a interação que a gente tinha antes. E aí a gente dividiu a JEC em algumas partes, usando as diferentes plataformas, que é o Spotify, o Instagram e o WhatsApp. E aí a gente dividiu a JEC em 5 partes. O primeiro deles é a JEC Meeting, que é o nosso culto jovem, né, que acontecia todo sábado. E agora eu vou passar um pouco da experiência que a gente teve. Então, o que a gente teve de positivo no JEC Meeting é que todo sábado no Zoom a gente está fazendo o encontro. A gente teve bastante participação no começo, agora caiu um pouco. A gente está procurando o porquê disso, né? O que aconteceu para que caísse um pouco a participação do pessoal. A divulgação no Instagram e no grupo do WhatsApp, que é bastante importante, que é o nosso maior meio de comunicação. Lembrando que a gente teve começamos na frente já esse respeito de mídias sociais, porque a gente tem 2 profissionais trabalhando com nós, né, que é a Duda e o Bebeto. Já tem uma experiência, porque tem clientes que têm relacionamento com isso, né, com mídias sociais e tem experiência, o Bebeto mesmo que faz as nossas edições. Outra coisa que foi bem legal que a gente conseguiu trazer foi pregadores diferentes. A gente está trazendo pessoal de fora, de São Paulo. A gente trouxe o Marquito, a gente trouxe o Rafinha de Foz do Iguaçu.
são pessoas que já estiveram com nós e é difícil, né, trazer o pessoal para pregar para a gente se tivesse uma situação normal, né, presencial, então é uma coisa bem legal. E o Zoom que está dando essa interação que a gente não está tendo no dia a dia, né? O que a gente não conseguiu fazer foi as lives no Instagram, que nem o Rick falou, a concorrência no Instagram é muito grande, né? O conteúdo gerado de diversas formas é muito grande, tem muita gente fazendo muita coisa legal e também diminui a interação. E, e que nem eu falei, cai um pouco a interação com o público de 13 a 16 anos, que é o que a gente está tentando fazer. E uma coisa que a gente está pretendendo começar, que é bastante interessante, é as células online, né? E aumenta esse negócio de estar junto com outra pessoa, é um momento que tu vai ter mais intimidade, é um momento que tu vai conseguir falar melhor com as pessoas de um grupo menor e de um relacionamento. O Jaxei é uma pequena palavra em vídeo que a gente está lançando no Instagram. Eu vou até abrir o Instagram aqui para vocês verem. Esse daqui é o Instagram da Jack, como ficou depois que a gente começou a quarentena. A gente está lançando bastante vídeos e, e tendo Só um bastante. pouquinho. Oi? Tu tá compartilhando a tela do PDF só. Tem que compartilhar a tela do teu Ah, boa, navegador. Duda. Vou deixar eu Isso. abrir o Zoom aqui. Vê se tu consegue. O pessoal, se tiver alguma pergunta, não sei se está sendo claro. Não sei. Calma aí que eu tô. Agora eu me atrapalhei aqui. Aqui, achei. Boa. Aqui. Nossa, não tá muito. Agora estão vendo o Instagram? Isso, Então, agora foi. aqui é um pouco do conteúdo que a gente criou. Como eu falei, aqui tem o Jack 6, né, que são palavras curtas que o pessoal está trazendo. E dá para ver que está tendo um alcance muito bom. Tipo, esse aqui teve quase 500 visualizações. A gente teve um vídeo da Páscoa também, que deu quase 600 visualizações. Teve alguns depoimentos de pessoas que não são da igreja também, que viram o vídeo e foram alcançadas, sabe? Então, foi uma coisa bem legal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, esse aí é o Jaxei, um vídeo por semana, muita interação e alcance, como eu falei, muitas visualizações. Por nosso contexto, né, de 50, onde tem 50 jovens frequentando o culto, ter quase 600 visualizações é bastante coisa. O Jack Pray foi que nem o Rick falou ali, a gente está levando palavra para o pessoal, né? Tá mostrando que se importa com o pessoal. Foi aí que surgiu essa ideia também do Jack Pray. E começou com a ideia da gente pegar a oração, pedidos de oração do pessoal e tá orando pelo pessoal. A gente não teve muita interação no primeiro momento porque o pessoal não conseguiu lidar muito bem com isso daí. E a gente começou a fazer desafios com o pessoal. Um que teve muito alcance foi compartilhar o versículo bíblico preferido. E o pessoal também teve bastante repercussão. Muita gente compartilhou. E, e dessa forma a gente está tentando criar de novo esse vínculo para assim começar a aprofundar mais. A gente já pegou umas ideias ali do Rick de lançar o desafio de leitura bíblica, de ir no portão do pessoal também, e vai tentar botar em prática. O Jack a Dias é mais uma geração de conteúdo para o pessoal a gente está lançando receita, a gente está pensando em lançar dicas de exercício, também trabalhar um pouco
na mente do pessoal, assim, de deixar eles mais tranquilos, deixar eles mais... os jovens ficam muito sem ter o que fazer, né? Muito ociosos, e essa é mais uma ideia para entrar trabalhar nessa parte. E o Jack Games é também mais uma ideia de interação, da gente estar jogando com o pessoal, descontraindo e, e vendo o pessoal. A gente liga o Zoom ou o Skype ou qualquer outra plataforma e começa a jogar com o pessoal, sabe? Jovens gostam muito. Então, isso daí é um pouco do que a gente está fazendo. Eu acho que vai bastante de conta com o que o Rick falou no começo. E Posso interromper? a Duda quer falar. Eu acho importante também que o primeiro IGTV que a gente lançou, que seria no Instagram, a gente apresentou o que a gente ia fazer e como isso ia acontecer. Eu acho que surtiu bastante efeito também, para a galera estar acompanhando e tal, e não ficar um conteúdo maçante. Por isso que são várias plataformas e a gente tem uma sequência lógica para isso, né? Cada dia da semana, para que eles já esperem, se programem para uma tarde de jogos ou no sábado para encontro semanal. Eu acho que é isso. A gente tem que fazer uma programação para o pessoal se sentir mesmo dentro da programação normal da juventude, né? Levar a juventude para dentro da casa, por isso, da casa deles, né? Por isso o nome é Jack Inside até. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para nós. Acho que isso mostra bastante o que o Rick quis falar, só que em uma menor escala, né? Trazendo para o nosso contexto também. Vou parar de compartilhar aqui. Legal, a Carol Arthur. fez. Alguém tem pergunta ali? A Maria Eduarda ia falar isso? A Carol deixou uma pergunta ali um pouquinho mais ampla sobre como ela pode capturar a atenção dos grupos mais jovens, né, para esse meio online. Arthur, pode explicar um pouquinho, Duda? Isso tem sido um desafio para a gente também. Como a gente é bem novo, a nossa liderança principalmente é bem nova, a gente achou que ia ser bem fácil, mas eu descobri que a galera de 3 anos é uma realidade bem diferente. Foi bastante chocante isso. E tem sido bem mutável, assim, as plataformas e o meio em que a gente apresenta e a forma como a gente apresenta, né? Porque é tudo muito rápido, assim. A gente passou a perceber que a linguagem importa muito, o tempo que a gente fica expondo esse conteúdo importa muito. Com 13 anos, se tu fica 20 minutos ou mais falando, nesse meio tempo já se perdeu. Então, a gente tem tentado fazer coisas rápidas e constantes, assim, de prender eles, né? Mas tem sido um desafio. Acho que a gente não tem uma resposta certa. Não sei se você falou. Algo... Pode falar. É algo que a gente está indo mais por uma tentativa e erro. Por mais que a gente tenha um planejamento atrás disso tudo, né? A gente não está só simplesmente lançando conteúdo, a gente está pensando antes de lançar, mas tem vezes que a gente tem resposta boa, tem vezes que a gente não tem muita resposta, sabe? Depende muito do jogo. Eu acho que uma grande sacada é a exposição, assim. Isso é uma coisa que o Thiago falou pra gente, o Thiago de São Paulo, quando ele veio pra cá, e pra gente foi um choque bem grande. Que, por exemplo, a nossa geração, a gente expõe muito as coisas no Instagram, a gente posta foto, a gente tá sempre, enfim, mostrando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. E geralmente na faixa etária um pouco mais nova, eles não postam foto. Eles estão sempre nos stories, no Instagram principalmente, é tudo muito rápido, assim. Então, ali na interação, a gente chamou muita gente para perto e consegue manter esse relacionamento no rápido. Então, os stories do Instagram têm sido muito legal, assim. Os próprios jogos ali, como o Arthur falou, a gente adaptou alguns para os stories, fazendo, enfim, desafio de postar o versículo bíblico e aí marcar a galera. E isso vai indo muito longe, assim. Tem sido uma das sacadas que surtiu bastante. Eles consomem muita coisa, mas não participam muito. Então, os poucos que a gente consegue conversar é mais no íntimo mesmo, chamando para conversa pessoal, assim. É um medo muito grande da exposição. Isso a gente se inclui também. Então, é legal expor o conteúdo no grande, mas dar essa possibilidade deles estarem ali sem precisar se mostrar tanto, sabe?
Obrigado, Arthur, ali, boas ideias também que vocês trazem. Também de perguntar para o Rick ali, Rick, como que você tem experimentado? A gente também percebe, assim, uma queda, por exemplo, nessa galera aí dos 13, 14, 15 anos, e também foi algo aí que o Arthur também testemunhou ali da parte deles. E vai ao encontro da pergunta da Carol também, né? De como que tu tens percebido ali também a adesão desse público que é bem diverso, né? Eu acho que como vocês têm células ali também, vocês têm alguma separação por idade, né? Então acho que vai ao encontro. E como é que vocês têm feito para agregar as idades mais diversas possíveis aí nesse complexo que a gente tem, né? Aqui a gente tem uma realidade de alguns adolescentes, pelo menos até os 15 anos, nem todos têm celular, certo? Não tem o smartphone, dependem do smartphone dos pais, o que também traz uma certa dificuldade, principalmente para encontros online com horário marcado, né? Às vezes o pai também, nesse momento, está precisando, porque ele está trabalhando home office, e aí é uma disputa. Então, esse tem sido para essa idade, a gente sentiu já a ausência de aparelho. Para alguns, para outros que têm aparelho, depende muito da internet. A gente está numa região pobre aqui de São Paulo, tá? Eu estou na Zona Leste. Zona Leste, eu estou na região de Emelino Matarazzo, é um bairro. Então, eu estou numa região pobre, onde a realidade de, às vezes, ter um smartphone e não ter Wi-Fi em casa é normal, porque ele mora numa comunidade carente, não tem Wi-Fi lá, e ele não tem dinheiro para pôr crédito, ele não tem acesso à internet. Então, isso também tem dificultado principalmente os adolescentes, e são esse grupo que a gente tem orientado, inclusive as crianças também, que a gente tem células de crianças, de algumas vezes fazer aquela visita na porta, né, para manter esse contato. Então, de fato, o grupo que a gente mais sentiu perda de contato foi, de fato, os adolescentes dessa idade que o Arthur trabalha. É mais difícil mesmo. A gente tem criado, a gente criou vídeos curtos, como eles disseram, porque essa é a linguagem deles, vídeos de 2, 3 minutos, lendo o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, e alguém, um jovem ou um próprio adolescente, na maioria das vezes um próprio adolescente falando, hoje a gente está aqui no desafio, eu estou lendo 1 Pedro capítulo 1, e aqui no versículo tal, olha o que diz, Deus falou isso comigo, e aí ela deixa aquele desafio, segunda palavra no coração, e solta no Instagram, no IGTV, um videozinho de 2, 3 minutos, e tem muito resultado, assim, né? Eles, ainda que eles não vejam no mesmo dia, você percebe a dificuldade de conexão, porque você vai percebendo que às vezes leva uma semana para entrar comentários, que legal, gostei do seu vídeo, não sei o quê, e a pessoa aí, você percebe que é a falta de aparelho mesmo, né, de conexão. Então, mas isso funciona, agrega, e eu acredito que nesses casos a gente vai precisar criar maneiras como essas que a gente falou, de fazer visitas mantendo o maior cuidado possível, né? Uso de máscara, álcool em gel, não tocando, mas podendo olhar no olho deles. Eu acho que um adolescente desse, sei lá, de 14 anos, receber, por exemplo, o Arthur na porta da casa dele, você tá fazendo aqui, mano? Vim aqui só te dar um oi, saber se tá tudo bem, queria te ver, você tá bem, como é que você tá, tal, e orar por ele ir embora, isso vai ser um impacto, não adianta. Nenhum amigo dele fez isso, ele não ia esperar isso, de repente, do líder dele, do líder de célula, né? Então, essas coisas eu acho que são impactantes, é o que pode ser feito aí para manter conexão. Não adianta, gente, né? A gente não vai conseguir resolver tudo só com a internet. Não vai. Né? A gente vai ter que se mexer para fazer algumas coisas aí que, infelizmente, por mais que seja muito mais... Por mais que a gente elabore algo muito legal, como o Arthur fez aí, não vai atingir todo mundo. Se a gente ficar só aí, nós vamos perder. Né? Nós vamos perder. Legal, Rick. O Josiel também recebeu algumas perguntas lá, ele vai trazer também. Então, Boa tarde, Rick. Todo mundo me escutando? Sim. Legal. Eu recebi algumas perguntas de algumas pessoas aqui, algumas para você, Rick, outras para o pessoal da JEC. Eu começo com uma pergunta aqui. Nosso grupo de jovens é um grupo novo, e teve poucos encontros presenciais antes da pandemia. Os jovens têm pouca intimidade, tanto entre eles quanto conosco. É um líder perguntando, né?
Como podemos nos aproximar deles e não perdê-los nesse tempo de pandemia? Quem responde aí? Quem segura essa bomba, essa peteca? Eu vou falar aqui, depois o Arthur pode, de repente, se vocês permitirem, ele completar, achar alguma coisa diferente aí. Mas eu penso assim, primeiro, você está com um BOzão na mão, parabéns pela oportunidade que você tem, querido líder, de se desenvolver e de buscar em Cristo um milagre, né? Porque é o que todos nós estamos precisando, não estamos muito diferentes, não. Olhando para a palavra de Deus, vamos pensar no seguinte: Jesus falava assim que ele só fazia o que via o Pai fazer. Eu acho que nesses dias, para todos aqui, e para você que fez a pergunta, o caminho que nós mais precisamos é ouvir o que o Pai está fazendo e como o Pai quer que seja feito. O Pai tem resposta para tudo porque Ele está fazendo algo. O nosso Deus não está assustado com a pandemia, Ele não está enquadrado num canto com a mão na cabeça pensando o que eu vou fazer. Ele está realizando coisas grandes e nós somos aqueles a quem Ele quer revelar o que Ele está fazendo. Inclusive com esse grupo que você lidera, que não tem muita conexão. Pensando agora em algo prático dentro da sua realidade, você precisa promover. Você vai precisar identificar quem tem relação com quem, certo? Eu tenho um grupo que era muito, muito novo e, sei lá, tem 30 pessoas. Quem tem relação com quem desse grupo? Quem é o mais influente nesse grupo? E você precisa mirar os mais influentes. Chama os mais influentes para perto de você e influencie eles a chamarem os outros. E, claro, você vai ter que criar conteúdo constante. Chama para reunião de Zoom, para brincar, para fazer brincadeiras, para fazer mímica. Por quê? Porque eles vão criar intimidade, certo? Eles vão se relacionar, eles estão com o tempo livre. É uma grande oportunidade que você teria que fazer presencialmente essa conexão. Não muda, você não tinha conexão, você ia ter que fazer presencialmente. E agora você vai provocar as mesmas coisas que você faria num pós-encontro de juventude na sua igreja. Sei lá, teve uma época no começo da minha comunidade que a gente colocou uma mesa de ping-pong no pátio para a galera interagir, ficar lá, não ir embora, tal. Então agora você vai criar aqui pelo Zoom maneiras deles se conectarem, mas sempre usando quem são os mais influentes, certo? Chega mais perto dos influentes, derrama sobre a vida deles e peça para que eles arrastem os outros. Eu acredito que você vai ter resultado positivo. Não sei se o Arthur quer falar alguma coisa, senão a gente pode... Não, posso só completar um pouco. O que o Rick falou é verdade sobre as pessoas mais influentes, né? A gente tem que se cercar também a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Não consegue abraçar todo mundo sozinho. E também a gente não tem o alcance de todo mundo, né? É difícil. E o que tu quer falar de... Isso foi mais uma coisa que mudou muito pra gente quando o Thiago veio. E é sobre a linguagem e a forma como a gente fala, né? Eu cresci na igreja, então, às vezes, a forma como a gente fala, ela é muito carregada, assim, de ovelhas e tal. E pra gente é normal, mas pra eles isso é uma aberração gigante. E uma parada que ajudou muito foi começar a ver as séries que eles estavam vendo. Isso parece ser muito tosco, mas surte muito efeito. Porque tu começa a saber os assuntos, tu consegue puxar, tipo, cara, tu viu, sei lá, The 100, aquelas séries assim, filme da Larissa Manoela. E com esses assuntos que às vezes não é do nosso jeito, a gente alcança muito mais fácil, assim. Uma coisa que me ajudou muito com as meninas foi assistir vídeo no YouTube de um testemunho de uma guria que é muito fera. Enfim, Maju Trindade, essa galera que para eles é muito próxima e tem conteúdo legal para passar na internet também. Isso aproxima bastante, sabe? De estar assistindo o que eles estão assistindo, para depois que ter essa conexão, começar a puxar para o nosso lado e ter essa abertura, sabe? E saber dosar isso um pouco também, né? Às vezes ele quer ter aquele amigão também, mas às vezes ele quer ter alguém que fale uma palavra para ele de sabedoria, que esteja orientando ele, né? Então a gente tem que lidar com esses dois facetas, não sei como é que pode ser. Mas É isso. eu acho que é isso. Obrigado, gente. As respostas estão sensacionais aqui. A gente agradece a Deus já pela vida de vocês. Rick, alguém pediu para você, se você puder, deixar alguns links sobre brincadeiras online para fazer, né, nesse tempo de pandemia com adolescentes ou com jovens. Se puder, pode colocar ali no chat mesmo.
Tá, daqui a pouquinho eu vou pegar aqui as que eu tenho e aí eu já vou colocando. Legal. A Outra gente pergunta. tá... Ah, não, Pode, só... pode A gente falar, tava pode fazendo falar. ali o Jack Games, né? Foi aí que quando surgiu essas brincadeiras. Tem o Stop, né? Que é online, o Stop Pop, Gartic, eu acho. Isso, Stop Pop, Cardíaco, o o pessoal Gartic. usa bastante. E tem mais um de bonequinho lá que eu não sei. Eu tenho o João Vitor que tá aqui no... Ele tá na chamada aqui com nós também, que ele tá participando do Jack Side com a gente. Mas ele é quietinho. Ele é quietinho, ele é mais novinho também. Ele tá cuidando dessa parte aí pra nós de jogos, então, João, se quiser lançar ele no chat depois alguma coisa também, beleza? Eu vou pedir, se vocês também puderem colocar no chat esses links, ou nome, pelo menos, das brincadeiras ali, né? Por acaso, Rick, ou também o pessoal da Jack, vocês teriam alguma outra ideia para conectar juventudes que não têm acesso à internet? Já foi falado da visitação no portão, mas, de repente, alguma outra ideia também, não? Outra coisa, essa visitação não é só a liderança que faz, ou, vamos dizer assim, como o Rick, de repente, colocou aqui, quem tem influência, ou como é que a gente pode fazer isso, né? Então, são perguntas de como, né? Como que a gente faz? Com relação à visitação, né, a como conectar gente que não tem internet, a gente só nos resta uma ligação, se a ligação for possível, porque nesse sentido, uma ligação hoje não precisa de internet em si, né? Uma ligação de voz. Ou o que eu imagino aí seja exatamente a visita, né? Entre aspas, você não tem outra coisa que, a não ser que dependa da própria pessoa ela se mobilizar para algum outro local, né? Alguma coisa do tipo. Aqui em São Paulo, eu não sei como é que está nas regiões que vocês estão, mas a gente está numa situação de bastante restrição, não é? Então, às vezes se torna, vamos dizer assim, algumas pessoas acham inconveniente, às vezes nem os jovens, mas os pais, né? Se a gente pedir, por exemplo, que um jovem que não tem conexão, ele vá até a casa de alguém que tenha. Ah, mas você vai entrar na casa do fulano? Então, assim, tudo depende muito, não só da gente, tem coisa que foge do nosso controle, mas essa é uma questão também que a gente já sugeriu, né? Olha, se você está tudo bem, você está bem de saúde, não teve contato com ninguém, na casa do outro também não, está todo mundo bem, vá até lá com os devidos cuidados, não precisa ficar muito perto, mas vá até lá porque a célula vai acontecer, você participa da célula online na casa do fulano, né? Então essa é uma maneira também que a gente tem usado aqui. Tirando isso, eu não sei se o Arthur tem, ou outros aí, né? Não só nós, mas talvez vocês aí nas suas igrejas locais tenham praticado alguma coisa com gente que não tem conexão de internet, o que fazer. Mas é o que a gente tem procurado realizar aqui, é isso. Em regiões aqui, nas regiões que são muito, muito pobres mesmo, não tem pandemia, né? Não existe pandemia. Os caras não ficam em casa, não. Então, assim, tem célula que está reunindo normal. Nas regiões mais carentes, como as pessoas elas moram, né, algumas delas em casas de um cômodo, que moram 8 pessoas, ela já fica apertada com 8 pessoas dentro da casa dela, ela tá louca para sair dali, ela vai para a célula no horário da célula, ela reúne, como a pessoa é toda daquela região, eles não se importam muito, vamos dizer assim, né? Parece que a pandemia não chegou nas regiões bem pobres aqui. Eles acabam se reunindo, então também ajuda, vamos dizer assim, por um lado ajuda essas pessoas, porque são justamente esses que alguns não têm conexão com a internet, e como lá meio que tá todo mundo dando de ombro o vírus, é normal eles se reunirem, então às vezes também isso acontece, tá bom? Aqui, pelo menos aqui tem sido a realidade. Boa tarde. Aqui em Trombudo a gente não tem nenhum caso, né, de corona e tudo, mas está todo mundo isolado. E eu tenho feito essa questão de visitação mais para pessoas idosas, né? E tem surgido bastante resultado. Então, eu vou tentar fazer então também com os jovens aqui e talvez também lançar o desafio de ajudar também algum idoso que não pode ir no mercado. Isso também é uma coisa prática que eles podem fazer e eles vão se sentir úteis também, né? Eu acho isso também importante. Às vezes eles não têm assim muita ideia, e se a gente lançar um desafio, né, em regiões assim que não tá tanto
tão afetada, talvez seja mais fácil, né? Mas, sei lá, tem surtido muito efeito essa visitação de porta para as pessoas idosas. Elas gostam muito de receber, elas ficam na área, a gente para fora do portão e a gente leva uma palavra, um versículo, e tem sido muito legal. Talvez então eu vou tentar fazer isso também com os jovens. Não tinha pensado nessa questão dos jovens também se sentirem isolados, e a gente às vezes pensa mais nas pessoas idosas e nos grupos de risco, né? Mas eu vou fazer esse desafio também aqui com a juventude. Outra coisa que a gente tem feito aqui, não tem assim, ó, uma participação muito grande, justamente isso que o Rick falou, assim, a gente consegue ver quem realmente estava conectado e quem só estava vindo por causa da programação e do evento. É um plano de estudo, assim, um plano de estudo bíblico que o aplicativo, esses aplicativos que você baixa no celular, biblia.com, essas coisas, tem uma ferramenta chamada planos de leitura, planos bíblicos. E são, às vezes, 7 dias que você tem um devocional, um texto bíblico e uma sessão de comentários, de conversa, que você pode conversar com esse grupo para quem você disponibiliza o link do plano. E isso tem sido bem legal, assim, na questão do discipulado. O pessoal, assim, consegue colocar os seus sentimentos do que foi lido no devocional, no texto bíblico, e colocar o comentário. Muitos, assim, isso que vocês falaram, Arthur, os adolescentes, os menores, né, os 13, 14 anos, eles geralmente não se expõem no comentário do grupo, e eles procuram, assim, no particular, mandar a questão, né, aquilo que eles sentiram, aquilo que eles entenderam do texto e do devocional. Eles não gostam muito de se expor realmente. Então, tem sido uma experiência legal para os poucos que estão participando e se desafiaram a fazer esse plano de leitura. Também tem um plano de leitura assim, mais longo, né, de leitura cronológica da Bíblia. Então, é só vocês olharem lá, tem esses aplicativos, são bem legais assim para fazer, para estudo da palavra, assim, e devocionais com os jovens. Tá sendo bem legal fazer isso também. A minha dica, né, para vocês, se vocês quiserem. Uma questão bem legal aí que o Thiago Franciscone, ele trouxe aqui nos comentários, e que linka com uma outra questão, é a ideia de escrever cartas para os distantes, né, e para quem não tem internet, por exemplo. E linka com uma outra questão, alguém comentou de um trabalho que poderia ser bem legal para conectar aí os nossos jovens e os nossos adolescentes, de criar uma estratégia de os jovens e os adolescentes escreverem cartas para o pessoal da área da saúde. Porque por mais que em muitos hospitais ali a gente tenha baixíssimos níveis, né, de pessoas que estão infectadas, ou mesmo que não tenha nenhuma, essas pessoas elas estão vivendo com um medo constante de que a qualquer momento possa aparecer. Então, por mais que tenha apenas um caso no hospital, a pessoa nunca sabe o que pode estar levando para casa, né? A gente viu ali, por exemplo, casos em São Paulo, lá onde é um pouquinho mais cruel, né? Em Manaus também, mas em São Paulo tem uma mulher que cedeu o seu hotel lá para os profissionais da saúde irem morar mesmo, né? Então, são coisas que podem ser feitas que chamam muita atenção e que marcam também, né? A sociedade, vão marcar certamente essas pessoas. Então, essa pode ser uma ideia para os grupos, né, de jovens. Vamos escrever cartas para o pessoal da área da saúde, né? No sentido de aquilo também ser um desafogo, assim, no meio de um tempo tão tenso que eles estão vivendo. Além, é claro, dessas cartas também poderem ser escritas aí para aqueles que não têm internet, né? E nem pensando só nos jovens, né? Mas pensando também nos idosos das nossas comunidades, né? Tem muita gente aí que a gente não vê nunca nos cultos online, nas reuniões de Zoom, que são pessoas que sempre estavam ali na igreja. De repente, essas pessoas receberem uma ligação também dos grupos de jovens, né? Eu acho que isso seria muito legal, né? E a gente nem precisa fazer muita coisa, né? Mas simplesmente dizer, olha, eu tô ligando só para saber como que você está, né? E ali de a gente ter uma ligação às vezes de 2 ou 3 minutos, isso é totalmente marcante aí também para os nossos idosos aí das nossas igrejas, né? Diogo, ainda tem uma pergunta aqui ainda, eu sei que a gente já está indo para o fim, né? Mas deixa eu ver aqui.
Tem alguma sugestão de literatura sobre trabalho com células, de como iniciar isso? A gente trabalha com um livrinho aqui na igreja já há algum tempo, que é o Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, que é uma leitura bem simples, bem tranquila de ser feita, e é um livro que, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é bastante profundo, e ele é de fácil entendimento. Ele tem cento e poucas páginas, e o conteúdo dele é muito bom. É o Verdadeiro Evangelho. É um livro que a gente costuma iniciar as células, assim, principalmente com o pessoal que não tem muita base bíblica, assim, é bem interessante. É antiguinho também. Deixa eu só entender melhor a pergunta, ô Josiel. A pergunta é sobre se tem um livro que ajude a implementar células ou um livro para ser feito na célula? Um livro que ajude a Implementação. ajuda. Isso, Implementação. Tá. enrolei na palavra, né? Legal, tranquilo. Algum livro que você possa indicar para obter mais conhecimento sobre o assunto de célula? Tem um livro muito bom que acabou de sair do forno aí, que é Células Excelentes. Esse livro é do Léo Matos. Léo Matos é líder de juventude na Igreja Batista Central de BH, do Paulo Mazzoni. Não sei se vocês conhecem o pastor Paulo Mazzoni. É de lá. E é excelente, é equilibradíssimo, muito prático, muito prático, é muito bom. E é resultado daquilo que ele tem vivido lá, né? Na prática, vivendo em células e um crescimento explosivo, né? Lá eles têm mais de 500 células de juventude. Ok, muito obrigado. Diogo, eu passo para ti a palavra. Acabaram as minhas perguntas aqui, então se tiver mais alguma por aí. Legal. A gente abre, se ainda tem uma pergunta de alguém que gostaria de abrir o áudio e fazer pergunta, ainda tem a oportunidade. Senão, nós temos aí uma proposta para os grupos aí para hoje à noite, caso ainda não tenha. Ô, Diogo. Eu não tenho pergunta, mas eu tenho alguns links para distribuir para vocês, que eu acho que pode ser útil. Eu que já trabalho na área e tal. Vou mandar aqui no chat. Aqui eu tenho o primeiro, que é o gerenciamento de rede social, que é o MLabs. Ele cuida de toda a parte de postagem de Instagram, Stories, feed. Devido ao coronavírus, ele está com promoção. Ele está, se não me engano, 9 pila por mês. Tipo, é muito barato comparado ao que é para ser normal esse gerenciamento. Então, pode ajudar o pessoal. 9 pila é a versão completa. Daí tem uma versão que é intermediária, que está R$5. Então, que só agenda post. Então, é bem legal. De qualquer jeito, as duas. Ali eu tenho o Mojo, que ele é um aplicativo para a gente editar vídeos e stories e fazer animações, caso a gente queira. Que ele é bem intuitivo, tem para Android, tem para iOS. Bem facinho de trabalhar. E a gente também tem o Canva, que é para a gente fazer, desenhar arte. A galera que não domina muitas ferramentas gráficas. Então, dá para fazer algo bem fácil, ele é bem intuitivo. E com certeza ajuda bastante o pessoal. Beleza, gente? Rick, ias comentar alguma coisa, Rick? Muito legal aí o que o Bebeto passou, as ferramentas, muito bom. Eu ia falar o seguinte, só para completar aqui, eu acho que talvez seja importante, porque ainda que nem todo mundo aí tenha culto online para a juventude, mas talvez você possa ajudar o seu pastor sênior, se na sua igreja local aí tem o culto online, da gente provocar no culto online a interação via chat, porque as pessoas querem participar, elas não estão presencial. Então é um toque muito importante, né? Libera o chat lá do YouTube em momentos específicos. Você não precisa deixar o culto inteiro, porque às vezes o pessoal se distrai, não é? Mas você deve colocar um moderador, coloca um moderador para estar ali escrevendo, incentivando a pessoa, por exemplo, durante o louvor, né? Poxa, faça declarações de adoração a Deus aí, escreva palavras a Ele, honre a Ele. Em outros momentos, bem no início das boas-vindas, a pessoa pode interagir falando, lembra algum amigo aí, chama um amigo aí pelo chat, dizendo que você ama ele, de quanto ele está fazendo falta, porque isso vai criando interação, faz com que as pessoas estejam participando do encontro e se sintam parte, né? Outra coisa que a gente tem feito, que a gente disponibilizou, a gente faz apelo no culto, né, de entrega à vida a Cristo,
E para a gente ter um retorno disso e até acompanhar quem se entregou a Cristo, a gente solta um número de WhatsApp, ou via aquele código, né, o leitor através da foto, ou o número mesmo, a pessoa envia um WhatsApp dizendo eu quero me entregar a Cristo, né, por exemplo, e aí a gente dá um andamento através daquele WhatsApp, entrando em contato com a pessoa, dando as boas-vindas, né, perguntando se ela está ligada a uma célula, já fazendo a conexão dela. Isso é muito importante. Também pode ser usado para pedidos de oração, por exemplo, para a gente acompanhar pedidos de oração, ou para envio de testemunhos, não é? Que depois podem ser lidos durante o culto, alguns testemunhos. Então, isso também funciona muito bem, as pessoas gostam, faz uma interação bem legal. E a outra coisa, com relação ao culto online, por aí mais para a juventude, eu tenho feito, vou fazer hoje de novo, às 19 horas eu tenho encontro, a gente faz um quiz online. E o quiz, como é que a gente faz? Eu lanço lá uma pergunta, por mais boba que seja a pergunta, a questão não é a pergunta e sim a interação da galera. Eu peço para eles criarem dentro do grupo, porque toda célula tem um grupo no WhatsApp, certo? O grupo de comunicação deles do WhatsApp. Então eles veem lá durante a live no YouTube a pergunta e eles têm que responder no grupo do WhatsApp. Só que no grupo do WhatsApp, eu oriento eles antes a criarem, a dividirem em 2 times. Então, como se fosse a gente aqui, nessa tela aqui, a gente dividido em 2 times, sei lá, homens contra mulheres, por exemplo. E aí eu faço a pergunta lá no YouTube e eles respondem no grupo do WhatsApp da célula deles. Então, o que isso faz? Faz com que gente que não estava conectado no nosso MAG, no nosso encontro, ele conecte. Por quê? Porque o pessoal está falando ali no grupo, está rolando pergunta, resposta, e o grupo que perder tem que pagar um mico. E depois postar o mico nas redes sociais, marcando o nosso Instagram e tal. Então isso cria também uma baita de uma interação, faz com que as pessoas que estavam desinteressadas pelo encontro venham participar do encontro online. Então são algumas dicas aí também do que a gente tem feito, tem funcionado muito bem, eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês. Legal, Rick, eu quero também compartilhar então como algo para hoje, caso alguns grupos aí não tenham um compromisso, eu vou compartilhar conosco, então, o que hoje tem aí como possibilidade para nós. Muitos de vocês já sabem, né? Hoje tem a live da Banda Resgate, às 19 horas, pelo YouTube. Então, vale aí um bom programa para hoje à noite aí também. Beleza, galera? Aí eu passo a palavra para o Rômulo. Legal, agradeço aí o Diogo aí que coordenou, o José, toda a equipe aí do nosso setor aqui, que também pensou, organizou essa tarde aí, agradecer a todas as lideranças aí de jovens, todos que estão participaram, também os pastores e outras lideranças que estão aqui conosco, agradecer aí ao Rick de maneira especial. Com certeza o que trouxesse aí foi de grande valia, né? São impulsos, são ideias que a gente pode agora, cada um no seu contexto, pensar, né? E caminhando juntos aí, como tu falou, é uma troca de experiência, uma troca de ideias, e eu creio que a gente alcançou esse objetivo já tarde, também o Arthur ali compartilhou algumas coisas bem bacanas, e a gente quer, então, agradecer a todos vocês. A gente quer pedir que Deus também continue abençoando esse trabalho e ajudando, né, principalmente com essa faixa etária de adolescentes e jovens, que é bem importante esse trabalho e que Deus nos capacite, nos oriente à frente também. E eu quero ter uma palavra de oração e depois eu deixo também uma palavra final do Rick, se ele também fazer ainda algum agradecimento. Quem sabe pode fazer agora, depois eu encerro então com uma oração. Pode ser, queria só, Rômulo, amigos do Diogo, Josiel, Arthur, não sei se é irmã, esposa, namorada do Arthur, né? Perdão, se vocês falarem eu perdi, mas parecem irmãos, são bonitos, namorada. São bonitos iguais, então parecem irmãos. Obrigado aí por poder cooperar junto com vocês, obrigado você que participou, que está aqui conectado, interessado, isso demonstra como você valoriza o que Deus valoriza
não é? O fato da gente estar junto para aprender, trocar ideia. Eu acredito que grandes líderes são aqueles que eles nunca param de aprender, não é? Eu quero aprender sempre, porque eu quero me tornar cada vez melhor. Obrigado por poder estar junto com vocês. Eu quero pedir que vocês, né, o Rômulo aí durante a oração, ore também aqui por nós, pela comunidade da Graça em Ermelino. Nós precisamos da direção de Deus para um tempo como esse, de graça para conduzir, para fortalecer a nossa juventude. Mais do que isso, Deus não chamou a gente para ficar se defendendo, não, para sobreviver. Deus chamou a gente para avançar território. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos ganhar almas nesse período de luta que nós estamos vivendo. Nós somos chamados para literalmente avançar com a cultura do reino sobre a terra. É isso que eu creio, que o Senhor capacite vocês também, sejam tomados de ousadia, sabedoria e graça, que nenhum de nós fique na zona de conforto, mas possamos ouvir o que o Pai está fazendo e ir para cima, porque é um momento de oportunidade. Nós nunca mais seremos os mesmos, ou nós seremos piores ou melhores. Então, que sejamos melhores, e melhores significa mais parecidos com Cristo, né? Seja assim sobre todos nós aí. Obrigado mesmo. Se vocês desejarem conhecer o Instagram lá, o nosso trabalho chama MAG, né? Marcando a Geração, MAG, Marcando a Geração. Tem lá MAG Ermelino no Instagram. Você pode ir lá conhecer um pouco do que a gente está fazendo. E no YouTube é CG, que é de Comunidade da Graça, CG Ermelino Oficial. CG Ermelino Oficial. Segue lá, acompanha, tem lá o que a gente já fez, até como maneira de se vocês precisarem de algum tipo de inspiração e a gente puder inspirar vocês, do modelo que a gente tem usado de cultos online, tanto para a juventude como para os cultos de domingo. Obrigado. Papai continue abençoando a gente aí. Legal aí. Obrigado pelas palavras, considerações. Então, a gente nada melhor do que terminar esse encontro colocando tudo isso diante de Deus e pedindo que Ele também continue nos capacitando. Então, a gente ora ao nosso Senhor. Pai eterno, nós te louvamos e agradecemos por essa tarde tão especial que, através das redes sociais, cada um em uma cidade diferente, mas a gente pode se encontrar por aqui, Senhor. Obrigado por toda a organização desse encontro. Obrigado pelas ideias que foram aqui levantadas. Obrigado que o Senhor nos capacita. O Senhor é um Deus criativo e capacita, dá criatividade também aos teus filhos e filhas, Senhor, para colocar em prática isso. Quero pedir, Senhor, pelo ministério do Rick e toda a equipe, da liderança que ele tem lá em São Paulo, Senhor, todo esse trabalho com jovens, adolescentes, Senhor, principalmente. Que o Senhor continue capacitando a ele, as lideranças, os jovens lá também possam ser fortalecidos, animados e colocar também os seus dons em práticas e que mais jovens também possam ser alcançados por Ti, Senhor, pelo Teu Evangelho. Abençoe grandemente a sua vida, a sua família, todo o ministério. Assim, Senhor, eu também peço por cada liderança, por cada grupo de jovens aqui do nosso sínodo, todos os lugares, Senhor, Tu estejas também capacitando cada líder, cada pastor, pastora, a também desenvolver esse trabalho e que o Senhor nos mostre também diante dos desafios que nós temos pela frente nessa situação. Nós não sabemos tudo, por isso, Senhor, nos ajude, nos mostre a cada dia aquilo que Tu queres fazer através de nós, para que a Tua igreja seja edificada, para que novas vidas sejam alcançadas e transformadas por Ti. Assim, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe aí a semana de cada um também. O Elvis vai fechar a reunião para nós aí, tá bom? Um abraço. Tchau.